Que bom, né? A oração. O pastor William falou aqui, ó, que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, é verdade. Amém? Eu queria meditar com você uma palavra no livro do profeta Ezequiel 37. Ezequiel 37. O vale de ossos secos. Nós vamos entender como que Deus muda uma circunstância. Algo que está morto, algo que já está acabado, algo que já está, né, sem vida nenhuma. Deus trazer vida, Deus trazer renovo, Deus trazer renovação. Mas o interessante dessa passagem de Ezequiel 37 é que houve a participação do profeta. O que eu entendo com essa palavra? Que Deus não faz nada sozinho. O mundo Deus fez sozinho. Tá? Deus não precisou de ninguém para fazer o mundo. Mas depois do mundo feito, agora Deus botou o homem para trabalhar no mundo. Deus botou Adão, botou o ser humano para cuidar do que Deus fez. E essa passagem, ela me mostra aqui ensinamentos maravilhosos. 37, versículo 1 em diante diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Olha o que o profeta está falando. Veio sobre mim a mão do Senhor. Aí a gente pode falar, mas como é que é a mão de Deus, né? Será que Deus tem mão igual a nossa? Não, não tem. Deus é espírito. Ele não é ser humano igual a gente. Obrigado, meu pastor. Obrigado. Deus não tem mão física. Quando o profeta fala, veio sobre mim a mão do Senhor, ele está falando, veio sobre mim a intervenção, a proteção, o cuidado, né, de Deus. Porque mão não é mão física. Já pensou se fosse mão física, seria uma mão enorme, né? Mas é uma mão espiritual, sinônimo de proteção, sinônimo de translado, de Deus colocar você em outro ambiente, em outro lugar. Às vezes Deus faz isso, Ele muda a gente de local, porque naquele local que a gente está, a gente não consegue profetizar. Deixa eu te falar uma coisa. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou. Tem versão que está escrita na sua Bíblia em espírito, mas na versão que eu estou lendo aqui, está dizendo aqui, ó, me levou, Ele me levou no espírito do Senhor. Quer dizer, então, quando a gente lê nessa versão, Ele me levou em espírito, com letra minúscula, vê se não está com letra minúscula esse espírito aí. Dá a ideia de que Ele nos tirou da dimensão humana e nos transportou através de uma dimensão sobrenatural espiritual. Primeira coisa que eu aprendo aqui é que eu, na minha natureza humana, na minha forma humana, eu não vou conseguir entender o que Deus quer falar para mim. Para Deus, eu entender a mensagem de Deus, eu tenho que me posicionar no mundo espiritual. Porque se eu estiver na carne, eu não vou entender Deus. Porque Deus é espírito. Está lá em João 4:23. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus, Ele é um Deus espiritual e quer que a gente também, nós nos posicionemos de forma espiritual. Ah, mas pastor, viver 24 horas espiritual é difícil. É difícil. Mas a Bíblia fala que quando Deus quis falar com Ezequiel, Ele tirou Ezequiel do mundo humano e transportou para uma esfera espiritual.
E o que Deus fez com Ezequiel? E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Agora eu pergunto para você, será que esses ossos eram físicos ou era somente uma visão que Ezequiel estava vendo? Esse tipo de local sempre existiu naquele tempo, hoje menos, né, mas naquela região, naquele tempo, existia aqueles campos aonde se jogavam os cadáveres. E vivia pegando fogo, aquilo, alguém jogava fogo para poder amenizar o cheiro, o odor que tinha naquele lugar. Porque existia lugares assim, de desova, né, de cadáver, muitos lugares. E naquele tempo existia. Só que aqui, Ezequiel está fazendo uma analogia daquilo que existia fisicamente, desse tipo de cemitério que existia, que jogava as pessoas, morria alguém, jogava lá, morria outro, jogava lá, morria outro, jogava lá, tinha esse lugar. Mas nesse caso aqui, ele estava tendo uma visão de que ele foi levado para um cemitério, o ar livre, aonde as pessoas eram jogadas ali. E ele disse que foi colocado pelo Espírito do Senhor no meio daquele vale, cheio de ossos secos. Pessoas que já tinham morrido há muito tempo, e os ossos das pessoas já estavam esfarelando, já estava se desmanchando os ossos, de tanto calor, ou de tanto tempo que as pessoas estavam expostas àquele local. Quando Deus levou Ezequiel para ali, Deus fez uma coisa com Ezequiel. Sabe o que foi? Está no versículo 2. Lê aí comigo. O que está no versículo 2? O que Deus fez com o profeta? Fez ele andar, em primeiro lugar. Tem aqui, né? Me fez andar. Botou ele lá no vale e me fez andar ao redor deles. Quer dizer, o vale era assim, né? Um vale cheio de corpos. Aí falou assim, Ezequiel, anda em volta aí, ó. Dá volta aí, olha direitinho esses mortos aí, olha direitinho, tá olhando? Tô olhando. Então olha bem o que eu estou te mostrando aí. E Ezequiel falou, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, tipo assim, né? Botava a mão e desmanchava. Aí a pergunta de Deus, poderão, filho do homem, poderão esses ossos, poderão viver esses ossos? O que você acha, filho do homem? Esses ossos podem ter vida novamente? O que você acha? Aí ele está perguntando para você, que o pastor William perguntou, quem é que não tem problema aqui? Aí eu pergunto para você, você acha que tudo isso pode ser resolvido? Sim ou não? Você acha que pode ser restaurado? Se os ossos que estavam sequíssimos, esfarelando, poderiam viver novamente, ainda mais o problema que a gente está hoje. Se Deus pode trazer vida a ossos desmanchando, por que Ele não pode resolver o teu problema? Aí ele falou, você acha que poderão viver de novo, ô filho do homem? Respondi, o Senhor é que sabe, como que diz assim, não quero entrar nessa não, o negócio está tão ruim, eu vou dizer que pode, né? Vamos dizer assim, já pensou? Ele não quis nem se responsabilizar, dizer, eu creio que pode viver. Não, aí Ezequiel jogou para cima de Deus. Não, Senhor, o Senhor é que sabe. Ele nem disse nem que sim, nem que não. Mas tem uma coisa que Deus falou para o profeta interessante aqui. Versículo 4. Quem pode ler o que está escrito? Na primeira parte do versículo. O que está escrito? Então disse, profetiza sobre os ossos. Então disse, profetiza sobre os ossos.
Aqui, pastor, para te ajudar aqui, ó. Te ajudar. Profetiza sobre os ossos. O que eu tenho que fazer quando o meu problema está grande? Quando a coisa está ruim? O que eu tenho que fazer? Profetizar. Eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Tá. Então eu tenho que falar. Quando eu profetizo, eu tenho que abrir a boca. O que é abrir a boca? É você declarar que aquela situação está mudando já. Se você falar, minha vida não vai mudar nunca, aí o que vai acontecer? Não vai mudar nunca, você que está dizendo. Ah, minha vida sempre vai ser assim. O que vai acontecer? Sempre vai ser assim. Quem está falando é você. Se você profetizar coisa boa, vai acontecer coisa boa. Se você profetizar coisa ruim, vai acontecer coisa ruim. Deu para entender agora o que eu falei? Nós somos responsáveis pelo que acontece na nossa vida, irmão, na maioria das vezes. Por que eu estou vivendo isso? Vai ver direitinho para ver se você mesmo não profetizou essa situação negativa. O que a Bíblia fala que Jesus ensinou? Jesus falou no capítulo 11 de Marcos, ele disse assim, quando ele passou por uma figueira e não tinha figo. O que Jesus falou para a figueira? Amaldiçoou. E falou, nunca ninguém mais vai comer fruto de ti. E secou a figueira. Quando eles passaram no outro dia, a figueira estava sequinha. Aí o Pedro falou, Senhor, olha ali, a figueira que o Senhor amaldiçoou, está sequinha, Senhor. E ele disse, vocês podem fazer a mesma coisa. Se vocês tiverem fé, vocês poderão dizer ao monte, saia daqui para colar, e o monte sairá. Se você profetizar, você vai ter o que você quer. É só você falar. Pare de falar coisas negativas e passe a falar coisas positivas. Use a tua boca para bênção e não para maldição, diz o apóstolo Tiago, no capítulo 3 de Tiago. Ele disse que de uma mesma fonte, não pode sair dois tipos de água. Ou sai água amarga, ou água doce. Você já foi num poço artesiano, ou numa mina pegar água, e uma hora a mina estava com água boa, outra hora estava salgada, e outra hora estava doce? Não. A mesma fonte, ela só pode sair um tipo de água o tempo todo. Então, nós somos uma fonte que de nós só sai água boa o tempo todo. E o que Deus falou para Ezequiel? Versículo 4, vamos recapitular. O que ele disse? Então disse, lê comigo. Então disse, profetiza sobre esses ossos. Profetizar o quê? Sobre os ossos. Deixa eu contar um testemunho aqui, que aconteceu comigo, e eu falo sempre isso quando eu prego nessa mensagem. A gente morava numa casinha em cima do morro, né? Tava, né, eu, Yara, Marcos Paulo, Rafael, Thalita, eles eram criança, adolescentezinho, e a gente morava em cima do morro. Não era nada contra o morro, não. Mas o problema é que tinha uma vala, tinha lama, era nos fundos, do lado tinha lixeira, aí entrava rato dentro de casa, água faltava direto, eu tinha que buscar água lá não sei aonde. E um dia eu falei assim, eu vou profetizar que eu quero uma casa. Eu vou profetizar. E rodeei a casa. E não dá para rodear muito não, porque a parede era encostada na cerca. Mas eu ia lá e voltava, não dá para rodear. Aí eu ia lá na ponta e falava, eu quero uma casa nova, Senhor. Rodeava, ia lá na outra ponta, eu não quero mais essa casa aqui. Tá. Então, rodeava e
profetizei. Aí, o que aconteceu? Olha só que coisa interessante. Aí eu fui pregar numa igreja sobre finanças. E o inimigo botar na minha cabeça assim: para que você está pregando sobre dinheiro se tu mora mal, não tem carro, tu mora ruim, sua situação, você não tem salário direito? Vai pregar isso nada, vai pregar outra coisa. E eu já tinha até escrito um livro sobre isso. E uma vez eu cheguei numa igreja, comecei a pregar. 2 dias, fiz um seminário lá. Aí o pastor, um dos pastores que estava ouvindo a mensagem, me chamou depois: pastor, prega essa mensagem lá na minha igreja, estou precisando de o pessoal ouvir isso aí que o senhor falou. Vão marcar? Marcou. Aí marcamos, aí ele falou, eu vou te parar na sua casa, o senhor tem carro? Eu falei: não tenho carro não. Aí ele: vou pegar na sua casa. Aí eu não marquei pegar na minha casa, porque para subir lá era ruim. Como é que ele ia de carro lá na minha porta? Eu marquei aqui na Luz de Lema, aqui, ó, no cruzamento. Falei: não, me pega ali no cruzamento. Eu com vergonha assim um pouco dele ir lá em casa, né? Essa que é a verdade. Aí eu preguei. Aí no segundo dia, o pastor foi, com o carro que ele foi me buscar, me deu de oferta. Sabia dessa história não? Me deu um carro de oferta. Falei: pastor, que é isso? Só quero que o senhor me leve em casa, me dê uma carona, me deixe em casa e o carro é teu. Toma o documento, toma tudo. Olha aí que coisa. Aí eu viajei com esse carro, fui para Espírito Santo, para Minas, fiz um pouquinho de obra de Deus com ele. Aí eu fui buscar água lá na casa que eu moro hoje, porque lá tinha água, mas lá no morro não tinha. Aí eu falei: moço, posso pegar um? Não, pode pegar à vontade aí. Aí eu perguntei assim: você não sabe quem está querendo vender uma casa não? Não foi assim. Ele disse assim: sabe quem quer comprar uma casa? Eu estou vendendo essa. Falei: tá, eu quero comprar. Agora você pergunta: você tinha dinheiro? Não. Amém? Eu quero. Aí ele falou assim: o senhor quer? Então tá bom. O que você... Eu quero tanto, ele falou. Aí eu falei: eu vou fazer o seguinte, eu te dou meu carro, te dou minha casa ali em cima. Foi 1.000 por mês? Foi? Não, 500 por mês. 500 na época. A Thalita tinha 15 anos. 15 anos. Então eu troquei o carro, a minha casa e mais 20 prestações de 500. Foi isso mesmo. Mudamos assim, rápido. Fui no cartório, fiz documento que eu sei fazer, fui lá, fiz e tal, levei ele, pronto. Mudamos. Ele foi para lá, eu vim para cá. E o carro ficou para ele. Pagamos a casa. Estou morando na casa até hoje. Thalita tem quantos anos? 27 era. Thalita tem 27 anos? Acho que o filho cresce, a gente perde a idade dele, né? Então tem quantos anos? Ela tinha 15, mais ou menos, ia fazer 15. Então a gente já está lá um tempão. Entendeu, querido, como é que funciona? E tem um tempão que a gente estava lá na casa e não mexia na casa. Não tinha como fazer obra. Tem que voltar a ser profeta. Aí, agora, né, Deus nos deu a benção e a gente está começando a fazer uma reformazinha lá, para a glória do Senhor. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você tem que profetizar o que você quer. Você tem que falar. O que você quer? O que você quer profetizar? Você tem que falar, irmão. Profetiza. O que a Bíblia fala? Sobre. Olha o texto. Entenda bem a palavra. Profetiza sobre. Versículo 4. Sobre. O que você entende com isso? Sobre. Profetiza sobre. Em cima do teu problema. Profetiza em cima dele.
fazer o teu problema estar distante, não. Eu usava uma frase há muito tempo que eu nunca parei de usar isso, mas eu vou trazer à tona hoje. Eu falava assim, olha, quando eu dirigia muito curso de libertação, pastor, né? Eu falava assim, ó, não deixe os seus problemas em casa, traga eles para cá. Eu falava assim, se você deixar os seus problemas em casa, quando você voltar, você encontra ele lá. É ou não é? Traz os seus problemas para cá. Quando você traz os seus problemas para cá, você está sobre ele. Olha aí, nosso amigo pastor Samuel, Deus abençoe. Olha o GG aí, Samuel. Nosso amigo. Hã? Seu amigo de infância, GG. Né? Então, profetiza sobre. Entendeu? Não é para você profetizar longe. Ah, não quero nem saber, meu problema está longe, está lá e eu estou aqui. Não, sobre. Deu para entender? Traz ele para você, para a realidade. Não finja que ele não exista. Tem gente que finge que não quero nem pensar nos meus problemas. Eu estou fingindo que ele nem existe. Eles existem, são reais e você precisa profetizar sobre ele. É ou não é? Porque se a pessoa ficar, eu não quero nem saber, já entreguei a mão de Deus, não quero nem saber. Isso é uma desculpa para você ficar longe dos seus problemas. Traz ele para perto. Traz ele para perto. Aí ele falou, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes. Aí outra coisa que eu fico intrigado. Diz para os ossos. Olha que interessante. Diz para os ossos. Fala para os ossos. Mas osso não tem. Está morto. Não tem audição. Aí eu estava pesquisando. Eu descobri que nós temos 2 ossos no ouvido. Já viu isso? Pequenininho. Os menores do nosso corpo estão aqui. E o nome é bigorna e martelo. Depois pesquisa aí sobre ossos que você vai ver aqui. Pequenininho, quase imperceptível. Bigorna e martelo. É que dá aquela vibração no ouvido para você conseguir ouvir. Então, eu pergunto, esses ossinhos estavam lá também? Naquele meio? Estava lá? Tinha que estar, né? Então ele falou, profetiza e diz para os ossos secos, olha o que Deus mandou, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Está aqui no versículo 5. Versículo 4. Disse-lhes, dize aos ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Querido, como é que o osso seco vai ouvir a palavra do Senhor? Aí você talvez diga, meus problemas estão muito grandes. Eu vou falar para o Senhor para resolver. Aí o Senhor fala assim, não fala para mim não, diga para eles. Você que vai dizer para eles. Por que a gente faz orações assim? A gente fala assim, Senhor, me ajuda nessa causa, me ajuda nesse problema. Mas o certo não é isso. O certo é nós mandarmos o problema embora em nome do Senhor. Ó, viu a diferença? Problema, dificuldade da minha vida, eu te ordeno agora que você saia, vá embora em nome do Senhor Jesus. Ah, Senhor, resolva para mim. Aí Deus fala, não, profetiza você. Você profetiza, eu faço. Viu como é que funciona? Então o que eu quero dizer é o seguinte, você diz e Deus opera. Ele disse, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Aí ele falou,
Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego de vida e vivereis. E porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego de vida, e vivereis. E então sabereis que eu sou o Senhor. Preste atenção no versículo. Deus mandou ele profetizar. Aí no versículo 7, está escrito o quê? Lê para mim. Tá bom, só tem. Então, profetizei. Sabe o que acontece com a gente às vezes? A gente sabe a maneira correta, a gente sabe a forma certa, mas não tem a atitude de profetizar. A gente sabe que se falar vai acontecer, mas a gente não faz. Se intimida. Ah, mas poxa, ossos secos, desfarelando, eu vou falar o que para eles? Irmão, tem que dar uma de louco. A fé é loucura para os que perecem. Para o homem natural, é loucura. Mas para o homem espiritual, é o poder de Deus. Você tem que entender que há um poder nas suas palavras. O apóstolo Tiago fala isso. Há poder nas suas palavras. Se você pegar um copo d'água, cientificamente já está comprovado. Vai lá na internet, você vai ver. Um copo d'água. Já foi feita uma pesquisa de pegar um copo numa fonte de água muito cristalina, muito limpa, e um grupo de pessoas começou a profetizar sobre a água. Água limpinha. Você não vale nada, água. Você é um miserável. Você não presta. E não sei o quê. 24 horas depois foi fazer um exame na água, ela estava imprópria para o consumo. Viu? Uma água ruim que alguém profetizou, botou imprópria para o consumo, imprópria. Começaram a profetizar sobre a água. Você é uma bênção, água. Você é uma bênção. Você sacia minha sede. Você é uma maravilha. Fui fazer o exame, a água estava potável. É ciência. Está lá na internet. Arroz. Já foi feito com arroz. Botou o arroz branquinho numa vasilha com água. Começou a profetizar. Arroz não presta, arroz não sei o quê. Ele estava todo preto e embobolado. Pegaram outro arroz de uma ruim qualidade e colocaram e profetizaram sobre ele. Esse arroz é uma benção, esse arroz é uma benção, esse arroz é uma benção. O arroz ficou uma beleza para se consumir. Então, aquilo que a gente profetiza é aquilo que vai acontecer na nossa vida. Está entendendo o que eu estou falando? É aquilo que você vai acontecer, meu irmão. Você é aquilo que você fala. Você é aquilo que você fala. Se a gente chegar para uma criança, para um filho, e começar a falar, você não vale nada, você vai dar para o que não presta, você não sei o que, você não o quê. Quando essa criança crescer, ela vai ser justamente aquilo que você disse para ela quando ela era criança. Mas se você pegar teu filho dormindo, toda noite chegar lá, que eu fazia isso, eu e a Yara, a gente sempre fez isso, eles dormindo, nós te abençoamos, nós abençoamos vocês são uma bênção, e tal, pronto. Vocês viram? Então aquilo que você profetiza é aquilo que vai acontecer. Viu que você está me entendendo agora? Então às vezes a gente reclama de uma coisa que nós estamos semeando. Profetizei como se me deu ordem. Como é que Deus deu ordem? Profetiza. Profetizei como me deu ordem. Aí olha o versículo 7. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído. São os sinais de que Deus já está agindo. Um ruído, um barulho.
Era o barulho de quê? De ossos se aproximando um do outro. E eis que fez um reboliço, e os ossos se chegaram, osso a seu osso. Tudo certinho. A perna foi no tronco, o braço, e foi cada um para o seu próprio corpo. Não foi assim, o pé ficou em um, o corpo ficou no, a mão ficou no outro. Hoje eu estou com o teu braço, você ficou com a minha orelha, você ficou com o meu dedo. Não, nada disso. Foi todos para o seu corpo. Porque quando a gente profetiza, Deus coloca tudo no seu devido lugar. Aprenda a profetizar. Quem já viu o Quarto de Guerra, aquele filme, Quarto de Guerra, já viu? Ninguém nunca viu, só o pastor William? Quarto de Guerra, irmão, famosíssimo. Tem que ver. Se você não viu, veja o Quarto de Guerra. É a história de uma família, de uma mulher que o homem estava sempre trabalhando, precisando querendo trabalhar, e a família estava já sendo destruída. E um dia uma mulher, uma senhora, uma anciã, instruiu para aquela jovem mãe e mulher, esposa, o que ela deveria fazer. E um dia, no filme, ela se revoltou tanto, dentro de casa ela falou, ela parou de orar, Senhor, tem misericórdia de mim, salve o meu casamento. Ela parou de falar isso. Ela chegou dentro de casa e falou, Satanás, abandona a minha família agora. Eu expulso você da minha casa. Você não faz parte mais da minha vida. E começou a profetizar, declarando a falência do inimigo na família dela e mandou ele embora. No outro dia, ela já começou a ver uma mudança acontecer na família dela. Depois, vê o Quarto de Guerra. Está na internet, Netflix, alguma coisa assim. Tá? Nós já passamos até aqui na igreja. Tá? Quarto de Guerra. Não já passamos? Passamos, né? Fizemos um cinemão aqui no telão aqui, ó. Se você quiser ver um dia, a gente pode até ver. Botar na internet a gente vê. De novo. Junto assim, né? Fica até bacana, né? Opa, pipoca, guaraná. Vai ser bom. Então, o que acontece? Ela profetizou. O que eu quero dizer para você, meu amado? Versículo 8. Olhei e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu carne, estendeu-se pele sobre cima deles, mas não havia neles fôlego. Então ele me disse, profetiza ao fôlego de vida. Você já profetizou para eles se juntarem, mas não tinha vida? Agora profetiza o fôlego de vida. Fala para o fôlego de vida vir. Sobre o fôlego de vida. Ó filho do homem. E diz ao fôlego de vida, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó fôlego de vida, e sopra sobre esses mortos para que vivam. Versículo 10. E profetizei, pois como ele me ordenara, e então o fôlego de vida entrou neles, e vieram e se puseram de pé um grande exército. Então o que eu quero dizer para você? Você não pode parar de profetizar. Eu não sei você, mas já aconteceu muito comigo e acontece até hoje. Tudo que eu desejo, que eu quero, que seja para a glória de Deus. Não adianta você querer coisa que não é para a glória de Deus, que Deus não vai te dar, não. Mas aquilo que for para a glória do Senhor, para abençoar a tua vida, você bota na tua mente, expressa. Ah, mas eu não posso falar porque o diabo vai ouvir. Meu irmão, esquece isso. O diabo não tem nem poder para atrapalhar o que você vai dizer. Profetiza, fala, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Eu lembro que a gente não tinha uma igreja, um lugar para congregar. Né? Vocês que estão aqui há muito tempo sabem disso, a gente não tinha uma igreja. Tinha pagava aluguel. E eu comecei a profetizar um terreno.
sem condição, sem nenhuma condição, nenhuma, tá? Nenhuma. Quem conhece a gente sabe a nossa história, né, pastor William? Nenhuma. Estava falando com o pastor Samuel ontem aqui. A gente tem aqui, foi antes de ontem, 14 anos aqui nesse lugar. Nós viemos para cá em 2010. Em 14 anos nós pagamos todo esse imóvel e temos essa construção aqui. Aí eu pergunto, pastor, aqui entrava muito dinheiro. Eu falei, quando que foi isso? Nunca. Quando que entrou muito dinheiro aqui? Nunca. Nossa entrada aqui nunca passou de 5 mil por mês. Nunca. Nunca passou. Me diz quando. Eu te mostro todo o relatório de todos os anos, está tudo guardado. Quando foi que entrou mais de 5 mil? Mais de 5 mil. Esse mês entrou 5 mil reais. Nunca entrou. Aí eu pergunto, mas como é que a gente construiu isso aqui e pagou? Deus. Amém ou não? 14 anos aqui, pagamos e construímos. Aí se for botar aqui em valores, quanto vale esse imóvel? Que é do reino de Deus. Se fosse, né, botar em valores. Sabe quanto vale? 500 mil. Isso aqui vale 500 mil. Aí alguém fala, meu Deus, como é que é isso? Aqui entrou muito dinheiro. Nunca entrou, não. Tudo foi Deus, amém ou não? Profetizar, 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 profetizar. Eu lembro que quando nós adquirimos o imóvel, eu fui para Porto Seguro, Bahia, vender meu livro, achei o dono do terreno sem querer. Porque eu tinha dado uma oferta pela igreja de R$1.000, a gente estava ali na estrada, deu uma oferta de R$1.000 pela igreja, eu viajei para Porto Seguro sem dinheiro nenhum, pagando a prestação, a minha viagem, levei meus livros, encontrei o pastor Valdério, até estava na live outro dia, encontrei com ele lá em Porto Seguro, no congresso, com 40 mil pessoas. Como é que eu posso encontrar um homem que eu não sei, nunca vi na minha vida, não sei nem quem é, no meio de 40 mil pessoas, encontrar o dono disso aqui? Do nada? Você acha que é o que isso? Hã? É Deus. Pastor, eu tenho um terreno na rua Simão Sochete, pertinho desse endereço aqui, e eu quero que seja uma igreja, o senhor interessa para o senhor? Eu falei, é tudo que eu quero. Hã? Hã? Sabe por quê, irmão? Porque a gente aprendeu a profetizar. Profetiza coisa boa na tua vida. Profetiza. Profetiza. Ah, pastor, tem muita coisa para fazer. A igreja está assim, está assado. Olha pelo lado bom, irmão. Não estou olhando pelo lado ruim, não. O lado ruim a gente supera. Amém ou não? Daqui a pouco eu já estou vendo isso aqui rebaixado. Acústica. Já estou vendo isso aqui, ó, lindo. Sem goteira. Nosso problema hoje aqui é goteira. A gente sem goteira. Meu irmão. Profetiza. E diz, aponta para a parede ali, para aquele lado que está cheio de goteira e fala, eu quero, em nome do Senhor, acabe com essa goteira. Aí Deus vai mandar o recurso, amém ou não? Ah, Deus vai fechar a goteira com Durapox do céu? Não. Ele vai mandar recurso, amém ou não? Em nome de Jesus. Para terminar, querido. Quer dizer o seguinte. O que você precisa mudar na tua vida? Você precisa mudar o quê? O pastor Paulo Kim, da coreana, da igreja coreana, que eu fiz parte há muito tempo, ele que aprendeu com o pastor Po Yang-Shu, claro, ele dizia o seguinte, se você muda os seus pensamentos, você muda as suas palavras. E se você muda as tuas palavras, você muda o teu comportamento. Se você muda o teu comportamento, tu muda a tua vida. Então, vou repetir, você muda os teus pensamentos, você muda as tuas palavras.
Você muda as tuas palavras, muda os teus comportamentos. E se você mudou o teu comportamento, você muda a tua vida. Então você precisa exigir mudança em você mesmo. Ninguém vai poder te mudar, irmão. Só você. Só você pode mudar você. Ah, Deus pode me mudar? Pode. Mas se você tem que querer. Se você não quiser, nem Deus vai fazer isso. Você tem que deixar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, fazer mais uma oração. Vamos orar. Profetizar. E agora, pastor William.